Boa noite, eu sou o Wallace Júnior, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cruzeirense Apaixonado. Venham comigo para a gente falar hoje do tema que tá aí na thumb do vídeo, que é: o Cruzeiro precisa de reforços? Essa é a pergunta. E a frase, né, da coletiva de imprensa do Arthur Jorge, que ficou aí, que deu muita polêmica: o Cruzeiro não tem torneira de dinheiro. Bom, primeiramente, pessoal, eu queria agradecer a todos pelo o sucesso que foi o primeiro vídeo do canal ontem, né? Então, eu estou muito feliz, queria agradecer de coração a todos vocês que viram o vídeo, teve muito comentário, e isso só me fez ter certeza de que esse espaço que a gente está criando aqui, para essa troca de ideia, essa comunicação entre vocês que estão assistindo, a gente aqui no canal que está buscando levar essas informações para vocês, vai ser uma troca muito legal. Então, assim, fiquei de coração mesmo muito feliz e queria agradecer a todos. Eu não vou nem citar nomes de alguns colegas, parentes, né, amigos, familiares que também estão me apoiando, para não ser injusto e esquecer alguém, mas é agradecer de coração mesmo, tá? É muito legal e pode ter certeza que a gente vai fazer o melhor. Recebi muito feedback positivo, negativo, de críticas, muito legal. É isso mesmo que a gente precisa para estar melhorando, trazendo aqui uma coisa legal para vocês. Lembrando, né, eu sou só o Wallace Júnior, acho que ontem também esqueci de me apresentar, então estou aqui para vocês. Não sou um jornalista, né, não tenho formação em jornalismo, não tenho grandes fontes, na verdade não tenho fonte nenhuma, né, no máximo aí a fonte do Tororó que eu posso cantar para minha filha ali com violão, mas o que eu quero trazer para vocês são informações. O colega, o amigo, você que está assistindo, fala assim: nossa, quero saber do dia a dia do Cruzeiro, o que aconteceu hoje, vou lá no Cruzeirense Apaixonado, que ele vai ter as informações lá do que aconteceu no dia a dia. Então é isso que é o objetivo do canal, é isso que eu quero trazer para vocês. Então, sem mais enrolação, solta a vinheta para a gente ir para o vídeo. Cruzeiro, o guerreiro dos gramados, sou cruzeirense apaixonado. Pessoal, então a gente vai começar aí com o tema aí, né, do nosso vídeo, mas antes eu queria falar rapidamente sobre contratações do Cruzeiro e saídas, né? Ontem no vídeo anterior eu falei sobre os 3 jogadores que já estavam assim na beira do precipício para não ser contado mais pelo Cruzeiro, que são eles, Wanderson, Chico da Costa e Matheus Cunha. O Chico da Costa e o Wanderson, eles jogaram, né, como eu expliquei no vídeo anteriormente, mas o Matheus Cunha desses 3 foi o único que não jogou. E hoje, pessoal, pareceu aí que o Internacional está com interesse no jogador, né, em fazer essa aquisição dele, não sei que modo, né, se vai ser um empréstimo com compra. O que saiu é só que o Internacional está interessado no jogador de 25 anos e, graças a Deus, se a gente precisar fazer uma vaquinha online para ele ir, a gente faz. Obrigado por nada, né? A gente passou um aperto danado, um sufoco danado com esse jogador aí, e que ele vá ser feliz, nada contra ele, mas que vá ser feliz em outro clube longe do Cruzeiro, tá ok? E vou falar, acho que de saída que está iminente é só essa, né? O Wanderson, o Chico da Costa, eles ainda não tiveram aí proposta, até jogaram, então vamos ver o que o Arthur Jorge está pensando para eles. E tem, não vou falar chegadas, né? Porque não foi nenhuma proposta oficial, mas o Cruzeiro está sondando, consultando um jogador que eu vou falar no final do vídeo para aprender vocês aí, né? Tem que aprender um pouquinho. Para vocês verem até o final, eu falo o nome do seu jogador, o 5 que a gente está tanto precisando. Então vamos lá. Falando sobre o tema do vídeo, né? O Cruzeiro precisa de reforço, pessoal? A resposta, na minha humilde opinião, é sim. O Cruzeiro precisa de reforço. A interação nos comentários foi excelente. No final eu vou até ler 2 comentários que eu separei dos que eu achei mais pertinentes aí, até pelo tema que a gente vai falar hoje aqui. E o Cruzeiro precisa desses reforços. Quais são esses reforços, Wallace? Eu acredito que vão vir, tá, pessoal? Porque o Cruzeiro sabe disso e liberou jogadores dessa posição, então ele sabe que precisa repor. Vai ser o primeiro volante, isso não tem como, a gente perdeu o Wallace aí, que na realidade ele não jogou nada, a gente já falou isso no jogo passado, acho que muitos torcedores lembram mais do Wallace pela briga contra o Atlético do que
um jogo mesmo, se bem que ele foi importante em um jogo, vocês vão lembrar que foi contra o Boca Juniors aqui no Mineirão pela Sul-Americana, ele fez o gol 1-0, o Cruzeiro foi para os pênaltis, a gente passou, chegamos à final, infelizmente perdemos para o Racing, mas a classificação foi com o gol dele. Então, a gente já vivia sem esse volante, né? Então é uma preocupação, já é uma coisa que está no radar do Cruzeiro, e o Cruzeiro precisa sim contratar esse jogador. O outro jogador é para o ataque, que é como a gente falou, a gente sabe que no ataque a gente não tem uma opção aí confiável para o KJ, né? Então o Cruzeiro está com outras oportunidades no mercado, por exemplo, o Wesley, que seria uma oportunidade de mercado, não é para o ataque, seria mais um ponta, mas era uma oportunidade, ia vir por empréstimo, só com pagamento de salário. Por falar no Wesley, vou até soltar uma notícia aqui que eu vi hoje, que saiu agora à tarde. Ele, nessas negociações com o Cruzeiro, ele aceitou receber um salário menor, pessoal, acreditem se quiser, aceitou a receber um salário menor do que o Cruzeiro estava oferecendo para ele para jogar pelo Corinthians. Mas, como que é a vida, né? O cara me prefere ir para um time que tem 90 dias, o mês tem 90 dias, né? O Cruzeiro hoje é um dos poucos clubes que pagam em dia o salário, cumpre com as suas obrigações, isso é um mérito total do Pedrinho, da equipe dele, mas preferiu ir para o Corinthians, o Corinthians que está muito mal organizado, um time que deve 3 bi, que sofre para honrar suas questões financeiras, e hoje a FIFA deu mais um transfer ban no Corinthians. Então, mesmo que o Corinthians queira e ele queira, hoje o Corinthians está impedido de registrar jogador e ele não vai poder ser registrado. O Corinthians tem que primeiro se livrar desse transfer ban aí. Não é o primeiro não, tá, pessoal? Acho que já está acumulado 3, se eu não me engano. Então, assim, isso entra até num pouco do que a gente vai falar, né? O remédio veio a cavalo para ele, mas é muito difícil para o time como o Cruzeiro, e não é só o Cruzeiro não, tá, pessoal? Isso vai para o Atlético, vai para o Grêmio, vai para o Bahia, vai para o Inter, que são times fora do eixo, competir com os times do eixo, porque além de todo o dinheiro que é maior, né, que a gente sabe que acontece, terem maiores torcidas, né, isso aí a gente não vai entrar no mérito, vem aí do negócio da Globo aí nos anos 80, 70, né, que a transmissão então espalhou para o Brasil todo, só passava Rio e São Paulo, eles ainda têm esse apelo midiático, então a gente sabe, qualquer coisa que um jogador faz no Corinthians não é a mesma coisa dele fazer no Cruzeiro, no Atlético, no Inter, né? Precisa fazer muito menos nesses times para poderem, a mídia já está querendo um lobby para eles em seleção. Então é muito difícil. E aí acaba entrando no que eu vou falar agora dos reforços. Quem me conhece sabe, para mim o Pedrinho é o maior ídolo do Cruzeiro, tá? Espero um dia te conhecer, Pedrinho. Esse seria o meu sonho aí, pelo menos te apertar na sua mão e te agradecer por tudo que você faz e fez pelo Cruzeiro. Mas ele não está imune à crítica, não. Ele precisa, para mim, o Cruzeiro precisa contratar, né? Tá um pouco lento no mercado, mas eu não critico o Pedrinho no seguinte cenário. Assim, além de todos esses problemas que eu falei agora, anteriormente, ainda tem um problema que é arrecadação. Hoje, o Cruzeiro, vou dizer aí que para mim o elenco do Cruzeiro titular está no top 5 do Brasil, para as pessoas que, no mínimo, tá? Mas vamos colocar aí por baixo na régua. Mas até um top 3, dependendo da avaliação, eu acho que ok. Dá para alguém achar que tá pelo menos top 3. Em valor de mercado tá, pessoal? O Cruzeiro é o terceiro maior valor de elenco do Brasil pelo Transfermarkt, tá? Em torno aí de 170 milhões de euros é o valor estimado do elenco do Cruzeiro, perde aí para Palmeiras e Flamengo, não necessariamente nessa ordem. Então, em valor de elenco, sim, e isso tudo graças ao Pedrinho, porque pelas próprias pernas, o Cruzeiro nunca teve condições de ter esse elenco tão robusto, tão poderoso. Tudo bem que alguns jogadores tiveram valorização no próprio Cruzeiro, mas a gente sabe que é muito difícil, e aí eu vou colocar em números agora, pessoal. No ano passado, saiu o balanço agora em abril, que todo time brasileiro é obrigado a sair o balanço, o Palmeiras e o Flamengo arrecadaram 2 bilhões de reais, pessoal, 2 bilhões, olha isso, é arrecadação de empresas aí multinacionais, tá? É uma arrecadação muito pesada. O Cruzeiro teve a melhor arrecadação da sua história, o Cruzeiro tem mais 100 anos de história, tá, pessoal? O Cruzeiro teve a maior arrecadação da sua história, sabe quanto que foi? 689 milhões. Numa conta de padaria básica, o Cruzeiro ficou abaixo desses dois clubes 1,3 bilhões. Isso para a gente colocar lado a lado, igualar. Então,
para a gente ter a mesma condição de contratação, mesma condição de manter o elenco, mesma condição de dar as melhores ferramentas para o elenco trabalhar, como voos fretados, hotéis 5 estrelas ou voos diretos, né, que ajuda aí, principalmente o Brasil, que é um país continental, nessa distância de jogos que tem. Tudo isso é custo, tá, pessoal? É muito custo para um time de futebol. E o Cruzeiro ficou 1,3 bilhões abaixo. Então, numa conta de padaria, se o Cruzeiro quisesse igualar o valor deles, o Pedrinho teria que, em 7 anos, pessoal, 7 a 8 anos, o Pedrinho faliria. Porque o Pedrinho, dado as revistas de economia aí do Brasil, ele tem em torno de 10 bi. É o patrimônio, 10 bilhões, Pedrinho. Então, se ele colocasse aí em 7 anos essa diferença, o Pedrinho ia falir. O Pedrinho ia ficar quebrado. Então, tem como fazer dessa forma? Não tem. A gente vai acabar fazendo igual o nosso rival, o Atlético Mineiro, que em 2020, 2021, os meninos colocaram, injetaram dinheiro, fizeram um time que eles não tinham condição de pagar e o time veio gradativamente se enfraquecendo até sair as melhores peças do elenco e hoje viver essa crise em que, recentemente, eles falaram aí que não tem só oportunidade de mercado, está marcando amistoso com o Sub-20 para não criar tanto caos na torcida, porque a torcida já está desesperançosa há muito tempo com esse enfraquecimento gradativo que faz com o time. Então, com o Cruzeiro vai acontecer a mesma coisa, porque o Pedrinho não tem quem no mundo, pessoal, que vá conseguir tirar um valor desse anualmente para poder competir com esses dois clubes. Então, qual que é o caminho para o Cruzeiro, Alves? O caminho é estruturar, organicamente. O Pedrinho já falou isso, que é o sonho dele, é o objetivo da SAF, vai demorar em torno de 5 a 8 anos, né? Mais tardar 10 anos, com o Pedro Júnior, né? E eu tenho certeza que eles vão chegar, o Cruzeiro ser orgânico, trabalhar de forma orgânica. O que é isso? Conseguir andar com as próprias pernas, ele mesmo se sustentar, gerar seus recursos, gerar suas receitas, sem o Pedrinho ter que tirar 200 milhões todo ano do bolso, igual ele tirou, tá lá no balanço do ano passado. Então, assim, como que faz isso? Primeiro, se fortalecendo como base, como um time formador, é daí que vem o dinheiro. Pessoal, anotem, ano que vem a gente vai estar aqui firme e forte no canal, vocês podem me cobrar, o faturamento do Cruzeiro vai chegar a quase 1 bi. E olha que a gente vai ser o maior da história do Cruzeiro, vamos ficar 1 bi ainda abaixo do Flamengo e do Palmeiras. Mas vai chegar, por quê? Por causa de vendas, porque a gente fez um trabalho muito forte na base recentemente, e está fazendo o Cruzeiro ainda, que está com grandes valores. Não à toa a gente vendeu esse tanto jogador, ainda tem mais vários outros para vender, que tem, não que vá vender, mas que tem valor bom de mercado, como o Otávio, como o Cauã Moraes, que não é da base do Cruzeiro, mas é um jogador jovem que o Cruzeiro investiu, o próprio Neiser, o próprio Arroio, todos os jogadores de 19, 20 anos, o próprio o Caio Jorge, que ainda tem uma idade boa para poder ser vendido por um preço bom, teve propostas aí de 30 milhões de euros no início do ano, o Cruzeiro ficou com ele, e o Cruzeiro está fazendo investimentos dentro da realidade. O Cruzeiro, posso trazer para vocês aqui, pessoal, as 10 maiores contratações da história do Cruzeiro foram feitas desde que o Pedrinho assumiu, tá ok? Então, é dessa forma que o Cruzeiro vai conseguir ter dinheiro, e aí, tendo grandes jogadores, tendo uma base forte, você se consolida, cada vez você vende mais caro, cada vez você atrai mais jogadores para sua base, alguns jogadores vão ser aproveitados no time ainda, como o caso do Kaique, que trouxe bastante alegria para a gente, não veio o título, mas jogou muito bem, e aí vem patrocínio, vem mídia, vem a torcida, né? E aí vai um ponto que eu vou colocar aí para reflexão para a torcida, cobra do Pedrinho, tem investimento, mas no início do ano passado, no início desse ano, com gesto e tudo mais, a gente estava com quase 94 mil torcedores, batendo quase 100, estava numa campanha de 100 mil. Hoje eu fui olhar o meu sócio, né, para poder ver aí a questão do jogo do Flamengo contra o Cruzeiro e Flamengo na Libertadores, para ver como que vai ficar aí. O Cruzeiro está com 69 mil. Eu sei que o brasileiro não tem tanta condição, né? A gente não vai tirar uma coisa importante para um time de futebol que é supérfluo, é só se der. Mas o cruzeirense também não está fazendo a sua parte, vamos dizer assim, né? Tipo, aperta e não quer nem saber. Nós somos 8 milhões de torcedores, né? Que dá os dados aí, 8 milhões. Se fosse 1% desses 8 milhões, daria 80 mil, não é isso? É isso mesmo, 10% 800, 1% 80 mil. A gente não tem 1% da nossa torcida fidelizada. Então, isso a gente fica cobrando aí do Pedrinho
é uma via de dois duros. Então, será que se a gente estivesse na condição do Pedrinho, a gente ia fazer tudo que ele faz? Não sou advogado do Pedrinho aqui, tá? Longe disso, a gente vai criticar quando precisar criticar, passar pano quando precisar passar, elogiar e comemorar, mas uma crítica, pessoal, ela tem que ser feita embasada, ela tem que ser fundamentada, ela tem que fazer sentido. A gente não pode só criticar por criticar, eu não posso só questionar por questionar, porque senão vira um papo de doido. Eu posso simplesmente virar e falar assim, olha, a Terra é triangular, e falar, não, a Terra é redonda, mas olha aqui, eu tenho isso. Não, eu não posso achar que a Terra é triangular só porque eu quero, senão vira uma conversa de maluco. Então, a gente tem que moderar essas críticas aí, tá, pessoal? É o que eu acho. E aí entra nessa fala do Arthur Jorge, que foi ontem, né? Ele ficou chateado, ficou bravo com a pergunta do repórter. É uma pergunta que, para mim, normal, tá? Ele já devia estar chateado porque essa pergunta está sendo feita várias vezes. Também acho normal ele defender o patrão dele, que é o Pedro Júnior, quem está pagando salário, então ele foi mais efusivo e falou que não tem uma torneira de dinheiro, que eu também concordo, só que vem a crítica nessa fase. O Cruzeiro com certeza vai contratar um volante e vai contratar um atacante. Só que o Cruzeiro está lento no mercado. Para quem vai enfrentar o Flamengo daqui a 3 semanas, o Cruzeiro já devia estar com alguém na ponta do lápis aí, né? Com quase só falta assinar mesmo ali, pôr o dedão lá no papel, para estar vindo já treinar e se ambientar com o time, tá? Então, eu acho que é isso. Foi uma fala que gerou polêmica, né? Mas não acho que ele esteja errado. E eu acho que o torcedor ele tem que pôr aí um pouco a mão na consciência, como eu falei. O Cruzeiro tem um time forte, o Cruzeiro está no caminho certo e a gente vai com certeza seguindo trilhando esse caminho, conseguir colher frutos aí e títulos, tá ok? Então acho que é isso, pessoal. Para finalizar o vídeo aqui, eu vou falar do jogador que o Cruzeiro está buscando, né? Ele é do Rosário Central, né? Vou falar o nome do jogador aqui para vocês e vou também falar para você os comentários, tá? Que eu achei aqui. Os 2 comentários que eu mais gostei, que eu separei para falar aqui para vocês. Então é um volante do Rosário Central, ele é o Barrios, tá? É um volante muito bom, um jogador que tá jogando muito bem na Argentina e o Cruzeiro está sondando esse jogador, tá ok? Então ainda está nas fases iniciais de conversa, mas é o 5 aí que a gente está esperando. Se o Cruzeiro conseguir trazer, vai ser uma grande contratação. Teve sempre a conversa com o Sousa também, mas eu não acredito que o Sousa seja esse 5 igual esse que eu falei anteriormente tá? E agora eu vou falar aqui dos comentários, que, como eu falei, eu separei 2 que eu achei muito pertinente, muito legal, e para prestigiar vocês, que me prestigiou também, fico muito feliz aí. Então vamos lá, o primeiro é da Bárbara Líndia. Ela colocou aqui, ó, excelente, a observação de ser que jogador é uma profissão como qualquer outra é sempre um choque. Quando pensamos em salário astronômico e retorno de desempenho baixo, causa revolta demais na torcida. Eu também super concordo, né? Como eu falei, teve até um comentário que a gente falou, fora o William, não sou o defensor do William, tá? Ele jogou muito mal o ano inteiro, mas na situação que ele passou, eu acho compreensível, né? Porque ele tem um filho especial, ficou na UTI, né? Ele até se ausentou do Cruzeiro, né? Foi ficar lá no Sul, acho que, se não me engano, Porto Alegre, que ele estava sendo o tratamento. Porque, assim, um ser humano normal, vamos dizer assim, não tem como trabalhar da mesma forma sofrendo com filhos, né, numa UTI, a ponto, né, de sofrer complicações, Deus livre guarde, chegar até a óbito. Então, assim, isso não tem como não afetar, né, pessoal? Então, assim, é uma aposta mesmo da comissão técnica ver se o William ainda vai conseguir apresentar alguma coisa, né? Vai dar essa chance para ele. Ele agora está com o filho dele está fora de perigo, ele fazer uma temporada melhor, porque, como eu falei ontem, o William já foi até para a seleção brasileira pelo Cruzeiro, tá ok? E o segundo comentário aqui, que eu vou separar, é do Marlon de Oliveira, é o meu chegado aí, gosto muito dele, abraço Marlito, hoje a gente arrebentou na sinuca, e ele falou aqui, ó,
Sobre o tema primeiro volante, acredito que poderia ser uma oportunidade de testar o Lucas Villalba. Tem uma boa saída de bola, um bom passe, já exerceu a função em tempos de Argentino Júnior. O que acha? Cara, uma excelente ideia. Eu nem tinha pensado nisso, nem sei se alguém já pensou nisso, mas sim, ele tem poder de marcação, porque ele joga de zagueiro também. O ano passado ele, de forma até surpreendente, foi o melhor zagueiro do Cruzeiro. Tem um bom passe, que ele joga na lateral também. Então, para ele aí é meio caminho andado. Para mim, o que pode pegar, talvez, uma questão de adaptação, né? Uma questão de posicionamento, por fazer uma função diferente, às vezes uma cobertura, mas nada que não dê para treinar, e acho que vale uma tentativa, num caso de testar mesmo, dentro das opções que a gente tem hoje, que não vem esse 5, ele pode ser uma opção. Então, pessoal, muito obrigado pelo todo o apoio. Mais uma vez, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like. Amanhã a gente tem mais um vídeo. Então, fiquem com Deus, aquele abraço. Tchau, tchau.